Boa noite, queridos amigos. Então, continuamos nossa emocionante jornada pelo mundo da osteoartrite, dor e várias doenças com vocês. Bem, amigos, acomodem-se confortavelmente diante dos seus dispositivos do YouTube e vamos começar. Hoje, vamos falar sobre como a dor de cabeça pode ser curada rapidamente se soubermos a causa dela. Falaremos hoje sobre dor de cabeça e tontura. Mas antes de começarmos nossa conversa de hoje, como sempre, por tradição, deixemos likes, façamos comentários, até mesmo vários, o que não é proibido. Alguns comentários, como vocês preferirem, alguns likes, cerca de 5 ou 6, isso também é perfeitamente aceitável. Deixe likes de diferentes contas, se desejar, e também comente com a sua, com a conta da vovó, com a do cofre. Guardamos os comentários ruins e compartilhamos os bons. Então, vejam, este é o músculo, o longo flexor do pescoço. Um músculo muito poderoso. Todo o pescoço depende dele. Então, pegamos esta pequena faca, cortamos e nada vai acontecer com a cabeça, porque ela vai se apoiar no outro músculo. Assim, se cortarmos uma vez, a cabeça vai cair assim mesmo. Teremos que levantá-la com as mãos ou um gancho, assim. Em geral, com a fraqueza deste músculo, é muito difícil manter a cabeça erguida. Graças a ele, podemos olhar para frente com orgulho, mas, por causa de nossa vida difícil, temos que sempre acompanhar as várias notícias no Instagram, por exemplo, proibido no território da Federação Russa ou permitido em boas redes sociais como VKontakte ou Odnoklasniki. Aqui estamos nós, algo novo está sempre chegando, nos descobrindo, seguindo. E a posição da cabeça é assim conosco. Mas nossos ancestrais também não eram melhores do que nós. Eles sempre ficavam lá, fazendo livros, lendo algo, também jornais. Também era essa a situação. Para eles não era estranho, mas eles não dedicavam tanto tempo. Nós corremos mais riscos. Por isso, nosso longo flexor do pescoço mudou. Ele não é como era com nossos avós, que às vezes olhavam para as estrelas assim. Ah, o que é isso lá? Podiam prever o tempo. Apenas olhamos, você sabe, para baixo, ao chão. Não vemos o que está acima. Aranha. Não vemos. Aqui, o músculo já começa a enfraquecer desde a infância. Torna-se pequeno, não tão pequeno, fino, esticado, muito magro. Ele começa a apresentar sinais de fibrose. Fibrose é quando, se o músculo é saudável, ele tem um tecido muscular assim, cheio de sangue. Os vasos também são bons, fascículos. Fibrose é um tecido conjuntivo, como um tecido de cicatriz. Ela ocorre com lesões musculares constantes. Em geral, ela acaba atrapalhando o funcionamento do músculo, que perde a elasticidade por causa disso. Devido a essa constante tensão estática, quando a cabeça está inclinada para a frente, o pescoço também se acostuma com isso, tornando-se mais natural para ele estar inclinado para a frente do que em qualquer outra posição. Ou seja, se passamos mais tempo nessa posição, o pescoço também se adapta a isso. Para ele, todos os músculos do pescoço já começam a sustentá-lo nessa posição. Eles tentam trabalhar de forma a minimizar o esforço necessário para manter essa posição. Enquanto isso, os músculos da frente começam a encurtar. Veja, eu marquei aqui este músculo. Isso. O músculo peitoral anterior. Ela se agarra à borda. Como pode imaginar, se existe um músculo peitoral anterior, deve existir um posterior e um médio entre eles. Mas, por enquanto, eles não estão interessados em nós. Estamos interessados no anterior. Aqui está ele. E o longo extensor do pescoço. Aqui. Esses dois músculos, quando inclinamos a cabeça para olhar o telefone, trabalham de uma maneira específica. Aqui. Este músculo se torna mais curto, enquanto este músculo se torna mais longo, para que seja mais confortável para nós. O que acontece nesse caso? Duas coisas ruins acontecem. Quando o alongador de pescoço longo se alonga ainda mais, veja, esses são os alongadores de pescoço curtos. Você vê? Aqui, este grupo também são músculos. O alongador de pescoço longo também faz parte deste grupo. Vários músculos estão incluídos aqui. E aqui está, entre esses músculos, aqui temos um músculo oblíquo, que também será importante para nós.
Entre esses músculos passa a artéria vertebral. Veja, esta é a artéria vertebral. Aqui, ela segue por um canal formado por projeções transversais das vértebras cervicais. Veja, está diretamente dentro. E aqui ela faz uma curva, e é exatamente neste lugar que se encontra o músculo oblíquo inferior. E, ao mesmo tempo, durante sua contração, pode comprimir tanto o nervo ciático quanto a artéria vertebral, também podendo comprimi-la e irritá-la. Eu até preparei para vocês. Olhem, vejam, lá está ela. Aqui está a artéria femoral. Veja como ela segue até aqui. Veja, é assim que vai, diretamente para dentro. Vamos falar também sobre os músculos escalenos. Veja, este é o flexor curto do pescoço. Um dos músculos. E quando ocorre um encurtamento dos flexores curtos do pescoço, isso pode se manifestar em tonturas, zumbidos nos ouvidos e dores de cabeça. Dores de cabeça na parte de trás da cabeça, que muitas vezes são assim, como se a parte de trás da cabeça estivesse começando, e aqui, direto até os olhos, até a sobrancelha, essa dor se espalha. Assim, vai aqui, ops, até os olhos podem doer. Tudo por causa disso, que neste lugar, o nervo occipital começa a ser comprimido por um flexor curto. E a artéria vertebral? Os sintomas podem se manifestar como escurecimento diante dos olhos, como tontura ao caminhar. No momento em que a cabeça é girada, girar a cabeça pode causar instabilidade, escurecimento visual, queda ou perda de consciência. Levantamos novamente, giramos a cabeça novamente, caímos. Levantamos a cabeça, também perdemos a consciência. Tudo está relacionado com o encurtamento, o espasmo desses músculos. Eles começam a se contrair porque o grande músculo está funcionando mal. É isso que está atrás. É isso à frente, aqui está. Músculo peitoral anterior. E quando ele se encurta, não permite que o flexor do pescoço funcione adequadamente. Além disso, seu encurtamento, veja, está aqui também. Está aqui. E há casos em que a artéria vertebral entra no canal vertebral um pouco acima, em alguns casos. E então os músculos escalenos também podem ser afetados, mas isso não é tão frequente. Mais problemas surgem dela porque ela se encurta por si só, não permitindo que o pescoço se estique. A posição da cabeça inclinada para a frente se torna habitual. E aqui, veja, começam, aqui do cérebro espinhal, os nervos se ramificam. E quando ela se encurta, como discutimos da última vez, o pequeno músculo do pescoço nos dá um feixe nervoso vascular. E nossas mãos estão amarradas. A mesma coisa, veja, aqui está o músculo escaleno. Veja, ele está encolhendo. Veja, todos esses nervos que ela está nos causando. Aqui estão eles juntos, veja. Aqui está o pequeno músculo peitoral e o músculo escaleno anterior. Bem, às vezes acontece que um encolhe. Acontece que ambos encolhem ainda mais ao mesmo tempo, mesmo sendo constante, ainda afeta a mão. Ao girar a cabeça, esse músculo pode ser tão curto que um dos sintomas que verifico é a perda de pulso. Você pode verificar isso em si mesmo, aliás. Ou se você tiver um tonômetro em casa, pode fazer esse teste. Medir a pressão no braço, depois virar a cabeça e medir a pressão novamente. E veja se muda quando você vira a cabeça ou não. Vire a cabeça para um lado, depois para o outro. Haverá uma mudança na pressão ou não. Se este músculo, o músculo escaleno anterior, estiver encurtado, então durante a rotação da cabeça, a pressão mudará. Se você não tem um tonômetro, pode verificar pelo pulso. Se houver um encurtamento severo, pode até acontecer que, ao girar a cabeça, o pulso desapareça no braço. Esses casos também acontecem. Se você tem algo parecido, escreva nos comentários. Tente medir seu pulso, vire a cabeça, meça a pressão e escreva se houver uma diferença ou não. Se houver, assista até o final. Vou mostrar o que fazer com o músculo escaleno. É isso aí. Então, todos entenderam, certo? Em resumo, a frente é a escada, atrás é o quebra-pescoço. O que devemos fazer agora? Agora precisamos restaurar a posição do pescoço, fazer com que a artéria vertebral não seja comprimida, o nervo occipital não seja comprimido.
equilibrar entre esses músculos. Para isso, precisamos fortalecer o músculo de trás e alongar o músculo da frente. Mas o problema é que esse músculo está fraco e tem áreas de tensão, pontos gatilho. A fibrose, precisamos eliminá-la. Para isso, é melhor usar um massageador especialmente desenvolvido para alongadores de pescoço na forma de uma bola. É assim que ele é. Começamos a trabalhar. Não no pescoço, mas praticamente onde você tem a borda inferior das orelhas. É aí que começa o alongamento do pescoço, bem entre as omoplatas. Tudo o que você encontrar doente, bem ao lado dos brotos ósseos, vértebras, tudo tão sem piedade, mas não muito forte, trabalhe com precisão. Encontramos o ponto doente, pressionamos, segure. Você pode fazer isso em pé, perto da parede. É assim que é. Pegaram, colocaram assim, encontraram o ponto doente. Comece diretamente de baixo, com as partes inferiores. Entendido? Onde está a pá? Onde eu mostrei, em geral, apenas agora. E suba, suba, suba. É isso que você deve trabalhar. Segure onde encontrou o ponto doente. Você pode sentar. Sente-se entre as costas da cadeira. Fizeram. Façam igual. Você também pode fazer isso em movimento. Quando já não estiver muito doente, trabalhe em movimento. Esta é a parte inferior. E certifique-se de verificar também esta parte superior, se não há áreas doentes. Porque às vezes não é bem aqui que eu colei. É para cá que ele está indo direto. O quebrador de pescoço está indo para cá. E nesta parte também acontece muito frequentemente. Essas são as áreas de tensão. E lá também. Primeiro, tente com as mãos. Você tem alguma doença lá? Não? Verifique. Se encontrou, às vezes acontece que você pode pressionar e a dor é exatamente aqui. Se você tem dores de cabeça, especificamente na parte de trás da cabeça, em um lado da cabeça, verifique também. E faça o mesmo. Pegue a bola também. Talvez você possa começar com uma bola de tênis, para que ela esteja lá. Também pegue diretamente nela, deite-se. Se conseguir, tente ficar de pé primeiro. Claro, é mais confortável deitado. Eles também colocaram algo. Lá, por exemplo, um lenço. E uma bola no lenço. Pronto. E é assim que você se deita nele com precisão. Muito intensamente, se você nunca fez isso antes, não faça. Será bom no começo, mas se você tiver muita fibrose ou muitos espinhos, você poderá acabar rasgando-os, e pus poderá surgir. Porque será bom no começo. Se você teve muita fibrose, muitos espinhos, você os rasgará e o pus surgirá. Depois pode haver uma dor de cabeça bastante desagradável. Suficientemente forte, alguns dias. Logo passará. Tudo ficará bem. Mas é melhor não chegar a esse ponto. Será, pois o arbusto crescerá. Você já tem um bloqueio severo. Aqui ainda vai inchar. Aqui, quer dizer, esta é a parte de trás. Nós removemos isso. Removemos os pontos de gatilho. Agora precisamos treiná-la. Dar uma carga. Use isso também para isso. Pegue. Você pode pegar qualquer travesseiro. Pegue algo macio em geral. Pegaram o travesseiro. Deite-se de costas, suavemente, para que sua cabeça fique pendurada. E comece a pressionar para trás. Aqui está. Se você for fazer este exercício, e depois disso sua cabeça vai doer. Aqui você regula a própria pressão. Ou seja, não pressione a 100%, não faça 100% do esforço. Cerca de 60%. Mas mantenha a pressão um pouco mais longa. Então você pressionou. E mantenha por 3 segundos. Depois relaxe. Relaxe também gradualmente. Não relaxe abruptamente. Ou seja, pressionou e pressionou. Mantemos, 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 mantemos. E relaxamos. Você pode treinar o flexor direito e esquerdo separadamente. Você está girando a cabeça. O nariz deve estar olhando para um lado, 45 graus. E faça a mesma coisa. Coloque lá embaixo no chão. Aqui está, você pressionou. Pressione gradualmente. Não precisa de muita força, no máximo uns 50%, e relaxe. Então, sua tarefa na primeira etapa é apenas tensionar um pouco o músculo para que o sangue chegue lá, para que ele funcione, para que os vasos sanguíneos dentro desse músculo comecem a funcionar.
O sangue chegou lá para que eles possam se abrir. Você faz isso de um lado, por outro lado é assim. Você fortaleceu um pouco o músculo dessa maneira. Sobre como continuar a exercitar, falaremos sobre isso mais tarde. Ou seja, estamos colocando em ordem o que estava muito ruim, o que não estava funcionando de jeito nenhum. Nas primeiras fases do exercício, será suficiente. Faça repetições de 5 a 10 em uma única abordagem. E fazer cerca de 3 abordagens será suficiente. Se você está fazendo em uma posição reta e com rotações, então você está fazendo inicialmente 2 conjuntos em cada posição. E agora ainda temos o músculo escaleno para fazer. Aqui está ela bem na nossa frente. Além de influenciar a dor de cabeça em si, muitas vezes um inchaço se desenvolve quando o músculo é encurtado, e o rosto também pode inchar. E se o encurtamento deste músculo é acompanhado pelo encurtamento do peitoral menor, às vezes ocorre aqui, acima da clavícula. Então, se você fizer o exercício, você a colocará em ordem, e ainda terá esse efeito cosmético. O inchaço do rosto vai desaparecer. Se você precisar, também pode reduzir um pouco a segunda seleção. Isso pode te ajudar em tudo. Primeiro, você precisa saber localizar o músculo da escada. Aqui, se você virar a cabeça para um lado e inclinar um pouco, faça uma volta e incline. Aqui, você sentirá o músculo esternocleidomastoideo tensionar. Ela é grande o suficiente. Se você sentiu e encontrou com os dedos, faça um movimento para trás em relação a ela, e imediatamente atrás dela, você encontrará algo duro. E isso é duro. Ela é geralmente um músculo mais denso. O tônus dela é maior do que o do peitoral maior. Isso será o músculo anterior da escada. Coloque os dedos nela, ou seja, primeiro você pode sentir onde está a borda superior dela. Abaixo, abaixo. Sinta mais abaixo com os dedos. A borda inferior dela está bem aqui, no rebordo inferior. Provavelmente não alcançará a borda inferior. Você pode sentir bem essa parte superior. É suficiente para senti-la assim. Aí está. Talvez ela esteja doente o suficiente. E agora, o que devemos fazer com ela? É muito conveniente esticá-la dessa maneira. Então você virou a cabeça e a encontrou. Mas ela é, em geral, o músculo mais duro de todos. Aqui está o músculo. Você levanta a pá do músculo peitoral clavicular acromial. E você pressionou com os dedos aqui na parte superior deste músculo. E simplesmente começa a inclinar a cabeça. Olhe para frente, você inclina a cabeça, faz isso com a orelha. Um desce e outro sobe, certo? E você faz o mesmo com a rotação. Da mesma forma, você mantém o músculo e começa a fazer essa inclinação. Mas você coloca uma leve pressão no músculo, ou seja, você mantém a pele sobre esse músculo. E você mesmo faz. A inclinação é assim. A pele vai deslizar sob seus dedos. E você, por assim dizer, deixa ela deslizar, mas pressiona um pouco o músculo. E você inclina ainda mais para o mesmo lado, na direção do outro ouvido. Você se inclinou para um lado. Pressionaram o músculo. Fizeram uma inclinação para o outro lado. E faça esses movimentos 5 vezes. Depois um pouco mais abaixo. Mova os dedos. Depois um pouco mais abaixo. Se você pressionou este músculo, sente que a mão está dormente, ou às vezes a dor vai direto para a mão. Apenas diminua um pouco a pressão. Aplique um pouco menos de pressão. Faça o mesmo do outro lado. Aqui você pressionou. Também fizeram uma inclinação. E para o outro lado. Pode ser que você perceba que é mais fácil fazer esse movimento para um lado. Para o outro lado pode ser mais difícil. Ou seja, pode acontecer que os músculos tenham comprimentos diferentes à direita e à esquerda. Pronto. Mas continue fazendo isso e gradualmente eles se nivelarão. Afeta a rotação da cabeça, pois são músculos. Aí está. Depois de fazer este conjunto. No dia seguinte, talvez, se fizer sem os músculos das escadas. Pode ser que a nuca doa um pouco. Portanto, é melhor combinar. Você trabalha o músculo da escada ao mesmo tempo. E os músculos suboccipitais. Então, de certa forma, sua postura vai melhorar. E, ao mesmo tempo, a circulação sanguínea na cabeça. Depois disso, você pode fazer esse teste novamente.
Onde você mediu o pulso, girou a cabeça ou mediu a pressão? Aqui. São essas as coisas. Então é isso. Bem, é isso.